O tema de hoje nós vamos conversar a respeito do suicídio. É uma pergunta que foi enviada por um companheiro ou uma companheira que não se identificou. Eu peço licença para ler a pergunta para ficar mais fiel ao texto. Ele diz assim: nos últimos 20 anos, a taxa de suicídio dobrou no Brasil, na contramão das quedas mundiais desses números. Segundo a OMS, o Brasil é o país mais ansioso do mundo e também registra altos números de depressão. O suicídio mata mais que acidente de moto e ainda segundo a OMS, os altos números também estão ligados à pobreza, à desigualdade e à violência. Como o Espiritismo pode ajudar na prevenção do suicídio e auxiliar na saúde mental das pessoas? Veja bem, companheiro, companheira. Normalmente a pessoa que atenta contra a sua própria vida, ele está querendo se libertar da dor, ele não mede consequências, ele nem imagina o que pode estar acontecendo, ele acha que tirando a vida ele vai se libertar da sua dor, seja ela física, seja ela moral, seja qual for o tipo de dor pela qual ela estiver passando, né? Então ela acha que se libertará disso. A doutrina espírita é fundamental para explicar esse tipo de coisa e mostrar que essas atitudes não traz benefício nenhum para as criaturas, né? Então a doutrina vem nos mostrar que nós somos espíritos imortais, que nós tivemos outras existências, fomos para o mundo espiritual e estamos tendo essa existência agora. Então vamos tentar entender como que a doutrina espírita nos coloca essa situação. Nós somos espíritos imortais, tivemos outras existências. Em outras existências, não tínhamos compreensão ainda, às vezes por ignorância, cometemos algumas atitudes que de certa forma causaram sequelas no nosso corpo físico e essas sequelas ficaram gravadas no corpo espiritual. Em outras situações, exploramos pessoas, usamos o poder para explorar outras pessoas. E isso também fica marcado na nossa consciência. Às vezes fizemos mal para outras pessoas, tudo por falta de compreensão, tá? Não é por maldade não, porque Deus não criou ninguém mal, né? Por falta de compreensão, nós fazemos mal a outras pessoas e isso também fica gravado na nossa consciência. Aí nós desencarnamos. Chegamos no mundo espiritual, nós começamos a fazer um balanço da nossa existência, começamos a perceber, puxa vida, o meu propósito da reencarnação não era causar o mal a ninguém, não era cometer excessos para causar mazelas no meu corpo físico e que ficou gravado no meu corpo espiritual, não era para explorar outras pessoas pelo fato de eu ter poder, não, era para auxiliar essas pessoas. Então eu percebo todos esses erros que eu cometi e eu peço uma oportunidade. Então o que acontece? Eu vou me preparar durante muito tempo no mundo espiritual, vou ficar ali me preparando, estudando, trabalhando e me fortalecendo. Quando eu me sinto forte o suficiente, eu faço uma solicitação aos amigos espirituais superiores, eu peço uma reencarnação e planejo essa reencarnação. O que eu vou planejar? Superar essas mazelas, me livrar dessas mazelas que eu criei para mim. Então, se eu fui uma pessoa que explorou outras pessoas, porque eu tive poder, eu vou pedir para reencarnar, às vezes, numa situação muito pobre, muito difícil. Se eu cometi alguns excessos através do vício, eu vou pedir para, em determinado momento, ter uma enfermidade para eu expurgar essa mancha que eu causei no meu corpo espiritual através da minha atitude de excessos e de vícios que eu adquiri. Se eu tive dificuldade de relacionamento, se eu fiz mal a outras pessoas, vou pedir para reencarnar próximo a essas pessoas para poder estar reparando os meus erros, estar me reconciliando com elas. E vou reencarnar, só que quando eu chego aqui, que eu reencarno, é colocado um véu. Eu me esqueço de toda essa programação, eu me esqueço da vida espiritual e vou passar a viver essa vida física para eu ter o mérito das minhas realizações. E em determinado momento da minha vida começam a aparecer as dificuldades, né? Então, se é uma enfermidade, quando chegar mais ou menos próximo da época em que eu causei esse excesso, que eu causei essa enfermidade no meu corpo espiritual, no corpo físico que ficou gravado no corpo espiritual, eu vou adquirir uma enfermidade para estar expurgando esse mal que eu causei a mim. Se eu fui um mau gestor, se eu fui um explorador, eu vou reencarnar pobre e às vezes tendo necessidade de pedir favor para outras pessoas e eu sou orgulhoso, às vezes eu não quero, né? Então, vou reencarnar nessa situação. Se eu que fiz mal para outras pessoas, eu vou me encontrar com essas pessoas, quando encarnados,
para poder estar, de certa forma, me reconciliando com ela. Ela vai cobrar, porque lá no inconsciente dela, algo diz para ela, ó, esse camarada não é de confiança não, cuidado com ele. E vai cobrar algumas coisas que eu não vou entender. E às vezes do nada, vai surgir ideias, às vezes deprimentes, ideias de tristeza, de melancolia, saudades, né? Aquela saudade sem saber do que eu tenho saudade, e eu vou me entristecendo, às vezes me deixando levar por esse sentimento, às vezes de dor, de sofrimento, né, de desespero, sem saber por que eu estou sentindo isso, sem saber por que eu estou triste, com esse sentimento de tristeza tão forte, eu começo a alimentar isso e começa a vir o que é aquela sensação de depressão, eu começo a me deprimir realmente, né? Então, tudo isso são coisas do meu passado. Se não foram criadas por mim nessa existência, eu vou saber. Se foi criado, eu sei, eu criei isso agora nessa existência, estou sofrendo consequências dos meus atos. Também vou ter que responder por isso. Então, se eu não tenho explicação nenhuma, é coisa que do meu passado. E aí é que entra a doutrina espírita nos explicando, você se preparou para isso, né? Nos mostrando que nós nos preparamos e que nós temos força necessária para isso. E vem nos mostrar as consequências também, se cometermos um ato que vai contra as leis divinas, ou seja, se eu tento ou pratico o suicídio, tentando me libertar daquelas dores, porque o suicida, para se libertar, geralmente a pessoa que se suicida, ela quer se libertar da dor, não é que ela quer morrer, ela quer se libertar da dor, ela não tem compreensão. Então aquele que é materialista, para ele é muito mais difícil aceitar essa situação, e às vezes ele pode ter esse tipo de pensamento e até colocar em prática. Aquele outro tipo de religioso não mede as consequências e acaba, de certa forma, incorrendo contra as leis de Deus, também tirando a sua vida, não vai para o inferno. Tá? Então vamos deixar isso bem claro, porque a doutrina nos mostra, nós desencarnamos, mesmo nós, que tem alguns espíritos que chegam às vezes às vias de fatos também, né? Então nos mostra que quando nós tiramos a nossa vida, nós vamos chegar no mundo espiritual como perdedores. Né? O sofrimento já começa a partir daí, porque quando eu desperto no mundo espiritual, no primeiro momento às vezes eu nem percebo, no primeiro momento eu estou tão desesperado, porque o que acontece? Quando nós desencarnamos, nós vamos continuar com as mesmas dificuldades que nós tínhamos aqui quando chegarmos no mundo espiritual. Né, quando nós tiramos a nossa vida. Então às vezes eu nem percebo que desencarnei, eu quero morrer e não morro, fico me questionando e fico buscando entender o porquê que eu não morro, que eu já tomei veneno, eu já fiz uma série de coisas e não consigo morrer. O corpo morreu, só que eu estou vivo, não percebo isso, passo algum tempo ainda com essas sensações, com esse sentimento, até eu perceber, poxa vida, eu já morri. Aí é que a dor vem, porque o corpo morreu, eu estou vivo, então todas aquelas dores, aquelas sensações, aquela coisa ruim que eu tinha e tirei a minha vida por causa disso, continuam comigo, não ficaram com o corpo, eu levei junto comigo, e vou ter um agravante a mais, eu tirei a minha vida, eu incorri contra as leis de Deus, e aí eu terei que, de certa forma, reparar isso, é aí que a consciência vai dizer, meu amigo, você fez uma coisa muito errada. Você se preparou, você se fortaleceu, você reencarnou para passar por isso, você tinha condições, você era forte o suficiente para superar todas essas mazelas pela qual você estava passando e que você tentou fugir delas. E você faliu. Então você vai ter que reencarnar e passar por tudo isso novamente, e com um agravante a mais. Você tirou a sua vida. Então você, de certa forma, lesou o seu corpo espiritual e também está gravado no seu corpo físico. Você vai ter que, de certa forma, reparar isso reencarnando em um corpo, às vezes, com algumas sequelas, devido a esse suicídio que você cometeu. Então você vai ter um agravante a mais e vai ter que passar por tudo isso novamente. Mas Deus é tão bom que Ele vai te dar condições para você se fortalecer novamente, para você se preparar novamente para reencarnar. Mas você não vai conseguir se livrar dessa problemática enquanto não passar por elas e vencê-las. Aí nós vamos
de novo tentar reencarnar. Então, quando nós temos a compreensão espírita, nós não vamos incorrer nesse erro, nós não vamos buscar a fuga através do suicídio. Não, peraí, se Deus me criou, Deus me ama. Ele não me criou para sofrer, Ele me criou para ser feliz. E Ele está me dando oportunidade para eu atingir essa felicidade através do meu próprio esforço, através dos meus próprios méritos, com os meus próprios méritos. Então, se eu estou passando por essa situação, é uma necessidade minha, espiritual, e se eu estou passando por isso é porque eu pedi e me preparei para isso. Então por que eu vou tirar a minha vida? Então a doutrina vem nos fortalecer nesse momento e mostrar que nós podemos superar, que tudo é passageiro na nossa vida, que nós podemos superar essas dores momentâneas que nós estamos passando, podemos superar, seja qual for o problema que nós estivermos passando, nós vamos superar, desde que nós queiramos. E como é que nós podemos passar isso de uma forma mais calma, mais tranquila, sem tanta dor, sem tanto sofrimento? Acreditando em Deus, acreditando que Ele nos deu essa vida para nós atingirmos a perfeição e a felicidade, acreditando que temos um amigo espiritual, que é o nosso mentor, que é o nosso anjo da guarda, que está ali junto conosco, nos inspirando quando nós buscamos o seu auxílio através da prece. Aí nós vamos buscar trabalhar isso em nós para nós não nos deixarmos desanimar. Nós vamos lutar contra esse sentimento, às vezes, de desânimo, de tristeza, de ansiedade, de angústia e de depressão. Nós vamos buscar ser feliz de uma maneira sadia. De que forma? Convivendo com os problemas sem ficar guerreando com ele. Eu tenho esse problema, eu tenho que superar. Eu vou buscar tudo que tiver ao meu alcance para superar esse problema. Se eu não conseguir superar nessa existência, eu posso ter certeza. Eu passei por isso amigavelmente, então não me revoltei, não tirei a minha vida, vou chegar no mundo espiritual como um vencedor. Aí a minha consciência vai me dizer: você venceu, você superou, pelo menos se não conseguiu superar 100% daquilo que você programou, pelo menos uns 80%, 70%, 90% você conseguiu superar. Se você superou isso, você é um vencedor. O que você não conseguiu, você terá outras oportunidades, outras existências para superar. E vai ser mais leve, mais amena essa existência, porque não vai ter tanta dor, tanto sofrimento como teve na última, né? Mesmo que às vezes a gente reencarna e comete alguns erros, mas a gente está superando os do passado e vamos superando aos poucos. E isso vai dando condições para nós encontrarmos paz, para nós ir aos poucos ir crescendo, evoluindo, entendendo que essas situações são devido às nossas imperfeições. E quando nós superarmos essas imperfeições, vamos superar também essas dificuldades e vamos ter umas encarnações melhores, sem tanta dor, sem tanto sofrimento, sem tanta angústia, sem tanto desespero. Porque vamos entender que é o nosso momento, que é uma dádiva que Deus está nos dando, a vida é o maior patrimônio que nós temos e nós devemos valorizar isso, e a doutrina nos mostra o porquê devemos valorizar a nossa vida, seja qual for a situação em que nós estejamos passando. Precisamos dar valor à nossa vida e deixar levar a nossa vida até o seu término natural, até o esgotamento dos órgãos, até chegar o momento de nós voltarmos realmente para a espiritualidade. Aí chegaremos bem, aí nós ganharemos o céu que Jesus nos prometeu. O que é o céu? É a paz de espírito, a paz de consciência, sem termos que trazer sentimento de culpa, sem nos cobrarmos de nada, sabermos o que eu me comprometi a fazer, eu fiz. Se eu venci, ótimo. Se eu não venci, eu tentei. Mas já me fortaleci para numa próxima existência vencê-los também. Então é a oportunidade que Deus está nos dando, nós vamos valorizar essa existência, vamos dar valor a ela e vamos lutar para manter a nossa vida e vamos viver intensamente. O viver intensamente é superar todas as dificuldades e ser feliz, independente da situação em que nós estivermos passando. Porque quando compreendemos o que a doutrina nos mostra, nós vamos ter paz. E tendo paz, nós estaremos sossegados, nós estaremos no céu realmente, e nós seremos felizes apesar de todos os reveses que a vida possa nos colocar diante de nós. Porque nós pedimos e nós vamos superar, porque Deus nos dá essa condição. Basta nós entendermos realmente. É o que a doutrina nos traz, é o que os amigos espirituais nos trazem e nos consola. Você é filho de Deus. A sua trajetória será rumo à felicidade. Um grande abraço a todos e até a próxima.